Senhorita, Milena? Senhor Otávio, me desculpe, eu acabei pegando no sono, eu perdi a noção do tempo, sinto muito. Ela começou a receber fotos da própria casa, de alguém que observava de perto demais. A polícia não podia ajudar. O medo se tornou sua companhia constante. Mas o homem que a encontrou dormindo no silêncio do escritório, exausta e apavorada, não era do tipo que ignorava um problema. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? As luzes fluorescentes do escritório zumbiam, um som solitário na vastidão vazia do 20º andar. Para Milena, aquele som era uma canção de ninar, melhor do que o silêncio aterrorizante de seu próprio apartamento, onde cada rangido do assoalho parecia um passo no corredor. Ela fechou os olhos apenas por um segundo, a cabeça apoiada na mesa fria. O cansaço era um peso físico, esmagador. Há 3 noites ela não dormia de verdade, assombrada por notificações de um número desconhecido. A primeira mensagem fora apenas "Eu vejo você". A segunda, uma foto da porta da frente de sua casa. A terceira, uma foto dela pela janela da sala de estar. A polícia dissera que não podia fazer nada além de registrar um boletim de ocorrência. Não há ameaça direta, senhorita, o oficial dissera com um tédio burocrático. Mas o medo era direto, era real, e a impedia de voltar para casa. Então, ela ficava, trabalhava até tarde, esperava todos irem embora e se encolhia em sua cadeira, fingindo que a segurança do prédio corporativo poderia protegê-la. O sono a venceu. Profundo, pesado, o sono de pura exaustão. Otávio não costumava voltar ao escritório depois da meia-noite, mas ele esquecera documentos cruciais para a reunião das 8 da manhã. Ao sair do elevador privativo, esperava encontrar o andar em completa escuridão. Em vez disso, uma única luz estava acesa no final do grande salão de design. Ele franziu a testa. Caminhou silenciosamente pelo carpete, a curiosidade superando a irritação. E então a viu. Milena, uma de suas designers mais novas e talentosas. A cabeça deitada sobre os braços cruzados na mesa, o cabelo escuro caindo sobre o rosto, dormindo. Ele parou. Sua primeira reação foi de aborrecimento. Mas então ele observou. A palidez de sua pele, os círculos escuros sob os olhos que nem o sono conseguia esconder. Ela não parecia alguém que pegou no sono por acidente. Parecia alguém que desmoronou. Algo em sua postura gritava vulnerabilidade. Ele se aproximou e tocou seu ombro levemente. Senhorita, Milena? Ela deu um salto, o corpo inteiro enrijecendo. Os olhos se abriram, selvagens de pânico por uma fração de segundo, antes de focarem nele. O medo deu lugar ao choque, e depois à mais pura mortificação. Senhor Otávio, me desculpe, eu acabei pegando no sono. Eu perdi a noção do tempo, sinto muito. Ela se levantou desajeitadamente, arrumando a roupa amassada, o rosto corando violentamente. Mas Otávio via além da desculpa esfarrapada. Ele via o tremor em suas mãos. Ele via a forma, como seus olhos disparavam para as janelas escuras, como se esperasse ver alguém olhando de volta. Está tudo bem, disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Já está tarde. Vou te levar para casa. O pânico voltou aos olhos dela, mais forte do que antes. Ela recuou um passo, um movimento quase imperceptível. Não precisa, senhor. Eu moro aqui perto. Posso ir andando. Obrigada pela gentileza, mas não é necessário. A reação dela confirmou a suspeita dele. Não era sobre trabalhar até tarde. Era sobre não querer ir para casa.
Aquele lugar deveria ser seu refúgio, mas para ela era a fonte do medo. Você está com medo de voltar para casa, ele afirmou, não perguntou. O rosto dela desmoronou. A fachada de profissionalismo se quebrou, e por um segundo ele viu a jovem aterrorizada por baixo. As lágrimas brotaram em seus olhos, e ela as enxugou rapidamente, com raiva de si mesma. Não é nada, senhor. Eu só... Estou um pouco cansada. Milena. Ele usou o primeiro nome dela e o som pareceu preencher a sala. O que está acontecendo? Talvez tenha sido o cansaço, talvez o desespero, ou talvez a calma inesperada na voz de um homem que ela sempre considerou intimidador e distante. Ela cedeu, pegou o celular com as mãos trêmulas e abriu as mensagens. Entregou o aparelho a ele sem dizer uma palavra. Otávio pegou o celular. Ele leu a primeira mensagem, a segunda, e então viu a foto, a janela dela, tirada da rua. Um calafrio percorreu sua espinha. Isso não era uma brincadeira, era uma obsessão, doentia, perigosa. Ele ergueu os olhos e a viu ali, encolhida, esperando seu julgamento. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos depois que ela mostrou tudo. O medo dela ainda estava ali, palpável, vibrando no ar entre eles. Eu vou te levar para minha casa hoje. Ela travou. Senhor, eu... Hesitou, as palavras presas na garganta. Eu não acho que seja uma boa ideia. Ele não desviou o olhar. Os olhos dele, que ela sempre achara frios, agora pareciam perfurar suas defesas, vendo diretamente a sua alma assustada. E você acha que voltar para a sua casa é? Silêncio. Ela abaixou o olhar, incapaz de sustentar o dele. A verdade da pergunta era um soco no estômago. Eu não tenho família aqui, nem amigos próximos. A voz saiu mais baixa do que ela esperava. Uma confissão de sua total solidão naquela cidade imensa. Aquilo só confirmou o que ele já tinha entendido. Ela estava completamente sozinha, vulnerável. Otávio respirou fundo, tomando a decisão no mesmo instante. Não havia outra opção. Então você vem comigo. Ela levantou o olhar na hora, o choque estampado em seu rosto. Senhor, Isso não é apropriado. O que não é apropriado, ele a interrompeu, a voz firme cortando qualquer protesto. É você estar com medo e sozinha. Um segundo de silêncio se passou. Você vai ficar em um lugar seguro. Ela ainda hesitou, a mente girando. Ir para a casa do CEO era uma loucura. Eu não quero incomodar, você não vai. A voz dele suavizou, mas a firmeza permaneceu. E eu não vou ficar tranquilo sabendo que você está vulnerável em qualquer outro lugar. Ela engoliu em seco. Olhou para o celular na mão dele, para as fotos de sua casa, para a escuridão lá fora. Ela não tinha para onde ir, sem muitas opções. Ela assentiu. O caminho até o apartamento dele foi silencioso. Milena sentia cada músculo do seu corpo tenso. Ela esperava uma cobertura extravagante no topo de um arranha-céu, um lugar feito para impressionar. Mas quando entraram, ela se surpreendeu. O lugar não era luxuoso, não era exagerado, era simples, organizado, masculino, com móveis de bom gosto, mas sem nenhuma ostentação. Havia livros por toda parte, uma lareira de verdade e uma vista deslumbrante da cidade que parecia fazer parte da decoração e não o foco principal. Ela entrou devagar, olhando ao redor. Eu achei que... Ela parou sentindo-se sem graça. Ele arqueou levemente a sobrancelha, fechando a porta atrás deles. O som do clique pareceu selar o mundo lá fora. Que seria diferente? Um pouco, admitiu ela, o rosto corando. Ele soltou um leve suspiro, colocando as chaves em uma pequena bandeja de madeira. Eu não preciso provar nada para ninguém. A frase ficou na mente dela.
Era o oposto do homem que ela construíra em sua cabeça. O CEO implacável, o bilionário arrogante. Aquele homem na sua frente parecia diferente. Mais tarde, depois de um banho quente e vestindo uma camiseta e calça de moletom que ele lhe dera, os dois estavam na sala. O silêncio não era mais desconfortável, era carregado. Posso te fazer uma pergunta? A voz dele quebrou a quietude. Ela assentiu, o coração batendo um pouco mais rápido. Por que você sempre me evitou no escritório? Milena travou por um instante. Ela podia mentir, inventar uma desculpa, mas depois daquela noite, depois de ele ter visto sua maior vulnerabilidade, as mentiras pareciam fúteis. Ela decidiu ser sincera. Porque eu achava que o senhor era um daqueles homens ricos, arrogantes, distantes. Ela falou rápido, como se quisesse se livrar das palavras. Otávio apenas a observou, a expressão indecifrável. E agora? Perguntou ele. Ela hesitou, olhou ao redor do apartamento, para os livros, para a simplicidade. Depois, olhou para ele. De perto, sem a mesa de reuniões entre eles, ele parecia mais humano. Os olhos azuis continham uma profundidade que ela nunca notara. Agora, sussurrou ela, eu não sei mais. O silêncio que veio depois foi diferente. Mais intenso, mais próximo. Por um segundo, o olhar dos dois se encontrou de uma forma que não deveria, e algo mudou. Sutil, perigoso. Uma corrente elétrica invisível pareceu crepitar no ar. Milena desviou primeiro, o coração martelando. Eu acho melhor eu descansar. A voz saiu mais baixa do que o normal. Ele percebeu o desvio do olhar, a súbita tensão nela, a mudança, mas não comentou. Apenas assentiu, a sombra de um sorriso que não chegou aos lábios. O quarto de hóspedes é por ali. Mais tarde, já no quarto, Milena se sentou na cama, tentando organizar os próprios pensamentos. A imagem dele não saía de sua cabeça. A forma como ele falou, como olhou, como agiu, nada combinava com a imagem que ela criara. Isso não faz sentido, sussurrou para o quarto vazio. Deitou-se sob o edredom macio, o cheiro limpo dos lençóis a envolvendo. Tentou afastar a imagem dele, o momento de quase algo na sala. Aos poucos o cansaço venceu, e pela primeira vez em dias, protegida por 4 paredes que não eram as suas, Milena dormiu. Um sono profundo, um sono seguro. A manhã seguinte começou com uma estranheza palpável. Milena acordou sentindo-se descansada pela primeira vez em dias, mas a consciência de onde estava a atingiu como uma onda. Ela estava na casa do seu chefe, o homem que ela passara meses evitando, o temido CEO, Otávio Vilela. Ela o encontrou na cozinha, vestido impecavelmente em um terno, lendo notícias financeiras em um tablet, enquanto tomava um café preto. O cheiro de café fresco enchia o ar. Bom dia, disse ele, sem levantar os olhos. Sinta-se à vontade. Há café, frutas, o que precisar. Bom dia, senhor. Obrigada. A formalidade soava absurda depois de tudo. Ele finalmente baixou o tablet e a olhou. Seu olhar era sério, focado. A gentileza da noite anterior dera lugar à eficiência de um homem que resolve problemas. Nós precisamos conversar sobre sua rotina, sobre os homens na sua vida. Ele foi direto ao ponto. Quem você conhece? Com quem conversa? Quem faz parte do seu dia a dia? Não importa o quão insignificante pareça. Milena sentou-se à mesa, uma xícara de café intocada entre as mãos. Ela pensou, repassando os rostos. Não há muitos... Eu sou muito focada no trabalho, na faculdade. Ela hesitou. Tenho Lucas, um colega da faculdade. Às vezes estudamos juntos na biblioteca e... Ela parou. E... incentivou Otávio. Tem um senhor que pega o mesmo ônibus que eu quase todos os dias.
Nós conversamos às vezes sobre o tempo, sobre o trânsito, coisas banais. Um senhor? Otávio franziu o senho. Sim, ele é mais velho, uns 50 anos talvez. Sempre muito gentil. Milena balançou a cabeça, descartando a ideia antes mesmo de se formar. Não pode ser ele, de jeito nenhum. Ele é inofensivo. A convicção na voz dela não convenceu Otávio. Para um homem como ele, que via o mundo em padrões e riscos, a palavra inofensivo era relativa. Ninguém é inofensivo até que se prove o contrário, disse ele, a voz fria como aço. Assim, a investigação começou. De forma discreta, Otávio usou seus recursos para analisar os dois nomes. Ele começou pelo colega da faculdade, Lucas. Em menos de 48 horas, ele tinha tudo. A rotina do rapaz, suas redes sociais, seu histórico, e rapidamente percebeu que Milena estava certa sobre ele. O homem tinha uma namorada de longa data, uma vida familiar estruturada, um comportamento estável e previsível. Nada nele indicava a obsessão calculista de um perseguidor. Otávio era experiente o suficiente para reconhecer os sinais. Ele o descartou. Não é ele. Enquanto isso, a vida de Milena mudou drasticamente. Durante uma semana inteira, ela ficou no apartamento de Otávio. Ele a levava e buscava do trabalho todos os dias em seu carro. A rotina do ônibus foi esquecida. Ela começou a se sentir segura, a respirar aliviada. Mas Otávio sabia que aquilo não resolvia o problema. Apenas o adiava. A ameaça ainda estava lá fora, em algum lugar, esperando. Na empresa, a mudança não passou despercebida. Vê-los chegando juntos todas as manhãs, saindo juntos todas as noites, gerou um turbilhão de sussurros e olhares curiosos. Mas ninguém ousava perguntar. O respeito, ou talvez o medo, que Otávio impunha, era uma barreira intransponível. A barreira que se desfazia a cada noite dentro das 4 paredes do apartamento dele. A formalidade de senhor foi se perdendo, substituída por um silêncio confortável, por jantares improvisados na cozinha, por conversas que se estendiam até tarde da noite. Ela descobriu um homem com um humor seco e uma inteligência afiada. Ele descobriu uma mulher com uma força resiliente e uma risada que iluminava a sala. As trocas de olhares se tornaram mais longas. A distância física entre eles, menor. Na quinta noite, a proximidade deles atingiu um ponto de inflexão. Milena estava dobrada de dor em seu quarto. Cólicas menstruais, violentas e impiedosas. Ela tentava ser silenciosa, mordendo o travesseiro para abafar os gemidos de dor. Mas Otávio, cujo sono era leve, ouviu. Ele bateu suavemente na porta. Milena, você está bem? Sim, estou bem, senhor. Otávio, é só cólica. A voz dela saiu fraca, entrecortada. Ele não se convenceu. Alguns minutos depois, a porta se abriu lentamente. Ele entrou, segurando uma bandeja. Nela, havia 2 analgésicos, um copo d'água, uma barra de chocolate amargo e uma bolsa de água quente. Os olhos dela se encheram de lágrimas com o gesto. Ninguém nunca cuidara dela daquela forma. Obrigada, sussurrou ela, sentando-se com dificuldade. Ela tomou o remédio, mas a dor a fazia tremer. Ele observou a impotência visível em seu rosto. A bolsa. Ajuda? Perguntou ele. Ajuda. Ele se aproximou e sentou-se na beirada da cama. Deite-se. Ela hesitou, o coração disparando. O quê? Apenas... Deite-se. Sua voz era gentil, mas não aceitava recusa. Ela obedeceu, o corpo tenso sob o edredom. Ele pegou a bolsa de água quente, envolta em uma toalha fina. E então, com um cuidado infinito, ele a colocou sobre o ventre dela por cima do edredom. Suas mãos demoraram 1 segundo a mais do que o necessário, os dedos roçando o tecido, um calor que não vinha apenas da bolsa, mas do toque dele,
O mundo parou. Ela prendeu a respiração. Seus olhos se encontraram. O quarto estava escuro, iluminado apenas por um feixe de luz da cidade que entrava pela janela. Naquele silêncio não havia CEO e funcionária. Havia apenas um homem cuidando de uma mulher. Um gesto de intimidade tão profundo, tão inesperado, que quebrou todas as barreiras que ainda restavam entre eles. Ele não se afastou. A mão dele permaneceu ali, sobre a dela, que segurava a bolsa. Ele podia sentir o leve tremor do corpo dela. Melhor, sussurrou ele, a voz rouca. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. O ar estava denso, carregado de tudo o que não era dito. Ele era seu protetor, seu guardião, mas naquele momento, sentado na cama dela, a mão dele sobre a sua, ele era algo mais, algo perigoso, algo que seu coração, faminto por segurança e carinho, começava a desejar desesperadamente. Uma semana se passou. Uma semana em que Milena viveu em uma bolha de segurança. A rotina de ir e vir com Otávio no carro dele se tornou o novo normal. O medo, embora não esquecido, recuara para um canto escuro de sua mente. Mas para Otávio, a calmaria era mais perigosa que a tempestade. O problema não estava resolvido. Estava apenas esperando. Naquela manhã, ele a encarou do outro lado da mesa de café da manhã, a decisão estampada em seu rosto. Hoje, vamos pegar o ônibus. Milena, que levava uma xícara aos lábios, parou no meio do movimento. Ela o olhou, confusa. Mas, senhor, Otávio, por quê? Eu preciso ver algo com meus próprios olhos, disse ele, a voz calma, mas inflexível. O medo, aquele velho conhecido, voltou instantaneamente, um nó gelado em seu estômago. A ideia de voltar para aquele ônibus, para a rotina que a levara ao desespero, era aterrorizante. Mas por quê? Você está segura por enquanto. Isso não é uma solução. Ele se levantou, aproximando-se dela. Antes que entrassem no carro, ele segurou levemente o braço dela. O toque era firme, reconfortante. O olhar dele sério, atento. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ela engoliu em seco, nervosa. Eu vou entrar com você, mas não vou sentar ao seu lado. Ela franziu a testa sem entender. Eu vou ficar mais atrás, observando. Você vai agir normalmente. Vai sentar no lugar de sempre e descer no seu ponto de costume. A ideia a deixou ainda mais tensa. E você? Eu não vou descer com você. Mas... Ela começou a protestar, o pânico subindo pela garganta. Confia em mim. A voz dele suavizou, mas a ordem implícita era clara. Você não estará em perigo. Eu vou estar vendo tudo. Ela respirou fundo, o coração martelando. Otávio deu um passo mais perto. A proximidade dele era uma fortaleza. E se o senhor do ônibus aparecer, eu quero que você me dê um sinal. Que tipo de sinal? Qualquer coisa. Um movimento fora do normal. Um olhar. Um gesto. Qualquer coisa que te deixe desconfortável. Eu vou perceber. Ela abaixou o olhar por um instante, pensando. Então balançou a cabeça, o ceticismo vencendo o medo. Senhor, Otávio, não pode ser ele. O homem do ônibus. Ela falou quase como se estivesse tentando convencer a si mesma novamente. Ele é um senhor gentil, sempre conversa comigo sobre o tempo. Ele nunca fez nada de estranho. Ele nem sabe onde eu moro. Otávio observou cada detalhe da expressão dela, mas algo não se encaixava. Ele pega o mesmo ônibus todos os dias? Perguntou. Sim. No mesmo horário? Quase sempre. O olhar dele endureceu sutilmente. Coincidência demais. Milena suspirou, ainda relutante. Eu acho que o senhor está pensando demais. Ele não respondeu na hora, mas por dentro algo o incomodava. Aquela sensação que nunca o traía. A intuição afiada de um predador que reconhece outro. A pulga atrás da orelha. Quando o ônibus chegou ao ponto, ela entrou primeiro.
o corpo rígido de insegurança, sem saber que aquela seria a última vez que tudo na vida dela pareceria normal. O ônibus estava meio cheio. Ela caminhou pelo corredor, o coração na boca, e sentou-se em seu lugar de costume, perto da janela. Otávio não a seguiu. Ele passou direto por ela, como um estranho, e foi para o fundo, onde podia ver tudo sem ser notado. As paradas passavam. O coração de Milena começou a se acalmar. Talvez ele estivesse errado. Talvez fosse tudo um grande exagero. E então ele apareceu, como sempre, no mesmo horário, no mesmo ônibus, como se fosse rotina, como se fosse coincidência. Mas, da perspectiva de Otávio, lá do fundo, não era. Era um padrão, uma caça. O homem, com seus cabelos grisalhos e sorriso amigável, caminhou pelo corredor. Ele a viu e o sorriso se alargou. Ele sentou-se no banco ao lado do dela. Milena, minha querida, que bom te ver. Não a tenho visto por aqui. Olá, Sr. Alberto, eu estive saindo um pouco mais tarde, mentiu ela, o nervosismo fazendo sua voz soar um pouco tensa. Ele começou a conversar. Natural, calmo, gentil, como sempre. Mas Otávio, de seu posto de observação, percebia o que ela não via. O olhar que demorava demais, a atenção constante, faminta, a forma como ele se inclinava um pouco mais do que deveria, invadindo sutilmente o espaço pessoal dela, o jeito como os olhos dele percorriam seu rosto, seu cabelo, seu corpo. Não era admiração, era possessão. E então, o catalisador. Você parece cansada, minha filha. Deve estar trabalhando demais. E ele encostou a mão no ombro dela. Sutil, um toque que, em qualquer outro dia, ela teria interpretado como paternal. Por instinto, Milena virou-se para ele, talvez para oferecer um sorriso educado em resposta à preocupação. Mas quando seus olhos encontraram os dele a apenas alguns centímetros de distância, o sorriso morreu em seus lábios. Pela primeira vez ela viu para além da máscara do senhor gentil. Atrás daquele sorriso amigável havia algo que ela nunca notara, uma malícia fria, uma intensidade faminta que a gelou até os ossos. O sorriso dele não alcançava os olhos dele eram predatórios, e naquele instante ela soube. Esse era o sinal. Não um que ela deu, mas um que seu corpo gritou por ela. Milena enrijeceu instantaneamente. Não foi um recuo de nojo, mas um congelamento de puro terror. O sangue fugiu de seu rosto e seus olhos se arregalaram levemente em choque e medo. A respiração ficou presa em sua garganta. E Otávio viu. Na mesma hora, ele viu a mudança. O exato momento em que a percepção dela se alinhou com a dele. Ele viu o terror tomar conta dela. Ele se levantou, movendo-se com uma graça letal. Ele saiu do fundo do ônibus, caminhou pelo corredor sem pressa e parou ao lado do banco deles. Ele não disse nada, não olhou para ela. Ele apenas ficou ali, de pé, segurando a barra de metal acima da cabeça, o corpo formando uma barreira física entre os dois. Era um recado silencioso, um muro, o limite. O homem, Sr. Alberto, percebeu. Ele retirou a mão do ombro dela como se tivesse tocado em algo quente, o sorriso amigável vacilando por uma fração de segundo. Ele olhou para Otávio, um estranho alto, imponente e com um olhar gélido, e disfarçou, virando-se para a janela. Alguns minutos depois, o ponto de Milena chegou. Ela se levantou, o corpo ainda tremendo, a confusão e o medo turbilhonando dentro dela, e desceu sem ousar olhar para trás. Otávio não desceu. Ele ficou, observando, esperando. Um predador pacientemente esperando sua presa se revelar. 2 pontos depois, o homem se levantou, desceu, e Otávio foi atrás, o seguindo a uma distância segura. Lá fora, um sedã preto, sem identificação, começou a seguir os dois. Os homens de Otávio já estavam em posição.
Em uma rua mais vazia, Otávio encurtou a distância. Está me seguindo? O homem perguntou, virando-se, a gentileza evaporada, substituída por uma irritação hostil. Otávio se aproximou, o rosto frio, os olhos como lascas de gelo. Você está seguindo ela há quanto tempo? O homem sorriu de lado, um sorriso feio, debochado. Então você é o quê? O namoradinho protetor? O olhar de Otávio escureceu, mas ele não respondeu à provocação. Ela é minha, disse Alberto. A frase saiu carregada de uma loucura doentia, possessiva, e naquele momento Otávio teve a certeza absoluta. Sem aviso, ele agarrou o braço do homem. Com a outra mão, ele o revistou. Rápido, preciso, experiente. Primeiro, o bolso da calça, o celular. Depois, o bolso interno do casaco. E então ele sentiu um pequeno frasco de vidro. Otávio parou por um segundo. Ele retirou o frasco. Olhou. Um líquido claro. Ele reconheceu o símbolo de perigo no rótulo quase apagado. Ácido. O sangue dele ferveu e depois gelou. A imagem de Milena, o rosto dela, o sorriso dela, desfigurado. A fúria que subiu por ele foi algo primordial, aterrorizante em sua intensidade. O que é isso? Perguntou ele, a voz um rosnado baixo e perigoso. O homem riu, um riso perturbador, que fez os pelos da nuca de Otávio se arrepiarem. Ela é tão bonita, tão perfeita, mas não me nota. Quem sabe? Se ela ficasse feia, ela finalmente ia precisar de mim, ia me querer. Silêncio. Pesado. Mortal. E foi ali que Otávio perdeu o controle. A fachada de CEO civilizado se estilhaçou. O soco veio direto, rápido, impulsionado por uma fúria protetora. O som do impacto ecoou na rua silenciosa. O homem caiu, atordoado, o sangue escorrendo do lábio partido. Nesse exato momento, o sedã preto parou bruscamente. 2 homens saíram, seguraram o agressor e o imobilizaram no chão. Otávio, ofegante, pegou o celular dele. Desbloqueou-o com uma facilidade que sugeria que ele sabia como fazer aquilo. E encontrou tudo. A galeria era um santuário doentio para Milena. Fotos dela em sua casa, tiradas através da janela. Fotos dela no trabalho, de longe. Dezenas de fotos dela no ônibus. E a pasta de mensagens. Todas as ameaças anônimas enviadas. Não restava dúvida. A polícia chegou logo depois, chamada pelos homens de Otávio. Mas agora já era tarde demais para qualquer negação. O monstro estava exposto. A caçada havia terminado. Quando tudo acabou, quando as sirenes se afastaram e o silêncio da noite voltou a cair, Otávio voltou para ela, o rosto ainda tenso, a fúria da briga lentamente se dissipando, dando lugar a uma preocupação sombria. Não pode ser ele. A voz dela saiu fraca, um sussurro de negação. Otávio parou na frente dela. Era ele, Milena. Ela balançou a cabeça, o choque dando lugar a uma onda de náusea. O homem do ônibus, o senhor Alberto, os olhos dela se encheram de lágrimas. A imagem do sorriso gentil, das conversas banais sobre o tempo, agora estava manchada por uma verdade doentia. Eu não acredito. Eu falava com ele todos os dias. Sem conseguir se segurar, ela deu um passo à frente e desabou no peito dele, chorando. Não um choro silencioso, mas soluços rasgados de medo, de traição, de alívio. Otávio a envolveu com os braços, firme, protetor, deixando-a liberar toda a angústia que guardara por semanas. Acabou. Você está segura agora, sussurrou ele contra o cabelo dela. Mas então ele hesitou, o corpo enrijecendo por um instante. Tem mais uma coisa. Ela levantou o rosto manchado de lágrimas. O quê? Ele respirou fundo, odiando as palavras que precisava dizer. Ele estava com um frasco, com ácido. O mundo de Milena parou. A cor sumiu de seu rosto. O quê? O som do choro cessou, substituído por um silêncio oco.
O olhar dela perdeu o foco, a imagem do que poderia ter acontecido, do plano hediondo daquele homem, passando por sua mente como um filme de terror. O corpo dela fraquejou, as pernas cederam, e antes que ela caísse, Otávio a segurou. Milena! Sem pensar duas vezes, ele a pegou no colo, carregando-a como se ela não pesasse nada, e a levou até o sofá do apartamento. Algum tempo depois, ela começou a despertar. Estava coberta por um manta macia. Ele estava ali, sentado em uma poltrona ao lado, observando-a, sem sair do seu lado. A luz estava baixa, criando um ambiente de calma. Eu fiquei com tanto medo. A voz dela saiu quebrada, um sussurro. Ele se inclinou para a frente e segurou a mão dela. A mão dele era grande, quente, e envolveu a dela completamente. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Nunca mais. A firmeza na voz dele, a promessa implícita, acalmou algo dentro dela. O tremor começou a diminuir. O silêncio que veio depois foi diferente, mais leve, mas carregado de algo novo, algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Ela respirou fundo, a dura realidade voltando. Agora, eu vou ter que voltar para casa. Ele a olhou por alguns segundos, os olhos azuis intensos. Você pode ficar, se quiser. Ela franziu a testa confusa. O quê? Ele se aproximou mais, sentando-se na beirada do sofá. Sua mão subiu da dela até seu rosto, fazendo um carinho leve em sua bochecha. A verdade é que eu não quero que você vá. Uma pausa. Eu não quero que você fique longe de mim. O coração dela acelerou, martelando contra as costelas. Ela tentou disfarçar, fingir que não entendia a profundidade daquelas palavras. Mas a gente trabalha na mesma empresa. Não vamos ficar distantes. Ele percebeu o desvio, a tentativa dela de se proteger. Ele sempre percebia. Então, sem aviso, a outra mão dele foi para a cintura dela, puxando-a suavemente para mais perto. Lá no escritório, eu não vou poder fazer isso. A voz dele saiu baixa, rouca, perto demais. Ficar assim, tão perto. Ela prendeu a respiração. Senhor Otávio... Ele a interrompeu, a voz um sussurro suave. Depois de tudo o que aconteceu, acho que você pode me chamar de Otávio. Ela hesitou, o nome dele soando estranho e íntimo em seus lábios. Otávio. Um leve sorriso surgiu no rosto dele. Isso mesmo. Ainda segurando-a pela cintura, ele continuou, os olhos fixos nos dela. Eu fiquei louco só de pensar que alguém queria te machucar. Ela olhou nos olhos dele, vendo a verdade crua ali. Ficou? Fiquei. Uma pausa. E fico ainda mais louco com você assim, tão perto. Ele se aproximou devagar, o rosto a centímetros do dela. A mão dele deslizou para o cabelo dela, sentindo a maciez dos fios. E então ele a beijou. Um beijo calmo no início, terno, quase um teste. Mas que rapidamente se aprofundou, carregado de toda a atenção, toda a preocupação e todo o desejo que ficou guardado naquela semana. Quando se afastaram, ofegantes, ele a olhou de uma forma diferente, mais aberto, mais vulnerável. Eu sempre te observei no escritório, admitiu ele. Ela ficou surpresa. O quê? E o jeito que você me evitava, que não ficava tentando chamar minha atenção como as outras? Um leve sorriso brotou em seus lábios. Isso me deixava mais interessado. Ela riu de leve, uma risada genuína pela primeira vez naquela noite. Então o senhor, você, não gostava das mulheres correndo atrás de você? Ele balançou a cabeça. Nunca gostei. Uma pausa, o olhar dele se tornando sério e intenso. Eu preferia você. Silêncio. Dessa vez, ela não desviou o olhar. Não havia mais para onde fugir. Ela estava exatamente onde queria estar. Fica comigo? Perguntou ele. Ela não demorou um segundo. Eu fico. Eles começaram ali. Sem pressa.
mas com uma intensidade avassaladora. Milena acabou ficando aquela noite, e a noite seguinte, e a outra. Depois, nunca mais foi embora. O apartamento deles se tornou o lar deles. Passaram a morar juntos, a dividir a rotina, o café da manhã, a vida. 6 meses depois, em uma noite qualquer, enquanto jantavam na varanda, ele a olhou, sério. Você acha que é cedo demais para falar em casamento? Ela sorriu. A gente já mora junto. Você sabe todos os meus medos, e eu sei que você prefere café sem açúcar. Você me viu no meu pior momento e não fugiu. Ela fez uma pausa, o sorriso se alargando. E eu definitivamente te vejo no meu futuro. O olhar dele suavizou, um alívio visível em suas feições. Que bom. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Porque eu também te vejo no meu. Seja minha dona, Milena, para sempre. Ela sorriu, os olhos brilhando. Eu já sou. 3 meses depois eles se casaram. Uma cerimônia íntima apenas para os mais próximos em um jardim florido. Durante os votos, Milena olhou para ele emocionada. As lágrimas que agora corriam eram puramente de felicidade. Ela falou sobre o medo que a consumia, sobre a solidão. Falou sobre como ele a encontrou quebrada e a protegeu, como se tornou seu porto seguro. E, no final, ela revelou o último segredo, o mais bonito de todos. Você me deu segurança, me deu amor e me deu um lar. E agora, a nossa história, o nosso amor, está crescendo ainda mais. Ela fez uma pausa, colocando a mão sobre o próprio ventre, o sorriso mais radiante que ele já vira. Porque eu estou grávida. O silêncio chocado do pequeno grupo de convidados explodiu em aplausos e gritos de alegria. Otávio ficou paralisado por um segundo, os olhos fixos nos dela, processando a notícia. E então, um sorriso rasgou seu rosto. Ele não esperou o fim da cerimônia. Quebrando todo o protocolo, ele a segurou pela cintura, levantou-a levemente do chão e a beijou. Um beijo cheio de alegria, de promessa, de futuro. Naquele momento, sob o sol da tarde, o homem que atravessou a cidade para salvá-la e a mulher que aprendeu a confiar novamente não eram mais 2 pessoas. Eram o começo de uma família. Eram a prova de que, às vezes, o caminho mais aterrorizante pode levar ao destino mais feliz. Ele não foi apenas o CEO que a salvou. Ele foi o homem que escolheu ver além do medo dela e decidiu se tornar o motivo de sua coragem. A história de Milena e Otávio nos lembra que, mesmo nas sombras mais escuras, a luz de um protetor pode aparecer. E que o verdadeiro amor não apenas nos encontra, ele nos protege. Ele nos dá um lar. Se você acredita que todos merecem encontrar alguém que lute por sua paz, então você é do nosso time. O time que sabe que a verdadeira força está em permitir que alguém cuide de você. Aqui no Tramas de Amor, nós contamos as histórias que importam, as que fazem seu coração acelerar. Se você ficou até o final, comente. O amor é o melhor abrigo. Curta. Compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir isso e ative o sininho. É o seu apoio que nos permite continuar trazendo histórias originais e emocionantes como essa. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.